Todo mundo conhece alguém que separou e ainda não superou. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Pai Vantes aqui, cafezinho bom. Pai Vantes aqui para mais um conselho do Pai Vantes. Dessa vez eu quero fazer um link direto com o vídeo que eu fiz a semana passada. Se você não viu o vídeo da semana passada, corre lá aí na página e dá uma olhada que eu falo sobre como a gente não se deixar tanto envolver sem perceber o outro, sem ter a certeza do perfil que a gente quer como parceiro, né, para relacionamento, sem a gente fazer essa análise do que a gente quer de uma forma um pouco mais racional. E o link que eu quero fazer hoje, eu quero falar sobre perda e de uma forma não só específica para relacionamentos, porque geralmente o comportamento é semelhante, mas abrangendo para outras áreas. Mas vamos pegar sempre relacionamento como exemplo. Então tem aquela teoria do coração partido, né? Síndrome do coração partido, né? Que é bem interessante e é exatamente aquilo. Quando a pessoa sofre um processo de ruptura, de perda, né? É a dificuldade que ela tem de dizer adeus. Também tem outra teoria da importância do adeus e tal, então a gente vai interconectando os assuntos, fica interessante. E é assim, quando a pessoa sofre uma ruptura dessa, quando ela perde algo, não precisa ser necessariamente um relacionamento, né? Pode ser um emprego, que ele estava empolgado, era promissor e de repente ele foi mandado embora, por exemplo. Ou um projeto, acabou um projeto e a pessoa não consegue continuar esse projeto, então teve uma perda ali. Só que a gente sempre faz esse link com relacionamento porque é sempre mais claro, né? E sempre está próximo da gente. Todo mundo conhece alguém que separou e ainda não superou, né? E ainda não disse o adeus da forma necessária. E eu quero abranger, eu quero fazer uma reflexão sobre isso, porque automaticamente quando as pessoas vêm trocar ideia comigo sobre o assunto, sempre tem um ou outro com essa síndrome, né, do coração partido. Aquela pessoa que ainda não se conformou, né, com o término, com a perda. E isso é muito ruim. Por uma série de fatores. Vamos com calma. Primeiramente, não adianta nada, por exemplo, se o relacionamento acabou e a outra parte, de fato, tem plena convicção que acabou, não adianta nada. Quando um não quer, dois não briga. Então não adianta você mover uma montanha para quem não está movendo nenhuma palha por você. Segundo ponto muito importante, quanto mais você ficar ruminando esse sentimento, remoendo esse sentimento, mais ele vai te machucar. O que eu quero dizer com isso? Geralmente as pessoas que não disseram adeus, digamos assim, para aquela circunstância, né, para o projeto, para o emprego ou para o relacionamento, eu vou sempre falar de relacionamento, mas serve para tudo, porque o comportamento é muito semelhante. Geralmente quem não disse o adeus devido ao relacionamento, ele tende a se auto-envenenar. Ele fuça a rede social do outro para ver se já está com alguém, se não está. Ele sempre na roda de amigos, principalmente os amigos mais íntimos dele, ele puxa assuntos relacionados a ex. Ele usa amigos em comum como fonte de informação, saca? Para saber como é que tá, como é que não tá. E isso não é saudável. Não é saudável. E às vezes, muitas das vezes, até alguns poucos meses depois do término, ele volta a conversar com aquela pessoa. Ele não superou, né, a perda, mas ele volta a conversar com aquela pessoa achando que é saudável para ele, achando que aquele contato não vai fazer nada de mal para ele. Quando na verdade vai. Quando na verdade no íntimo dele ele vai alimentar algo que está só na cabeça dele. Então eu sempre falo para as pessoas o seguinte: quando você passa por um processo desse de ruptura, é que às vezes a gente não quer enxergar o óbvio, a verdade, né? Porque cai naquele assunto que eu falei na semana passada, né? No conselho passado, de a paixão, né? O sentimento é uma névoa que não deixa a gente enxergar direito. É difícil, mas a partir do momento que você olha e vê, ok, não vai rolar mais, não alimente isso. Se você conversar com alguns psicólogos, alguns analistas, eles falam para você cortar o contato e seguir em frente. É difícil, é difícil. É doloroso? Muitas vezes é doloroso de verdade, dói. A dor da perda é uma dor de verdade.
É igual, ó, por exemplo, a dor da perda de alguém que morre, por exemplo, é a mesma coisa. Dói. É uma dor filha da puta. Só que a gente tem que seguir em frente. A vida continua. Muitas vezes eu ouço absurdos assim. Faz tempo, graças a Deus, que eu não ouço esse tipo de absurdo. Mas eu já ouvi o absurdo de uma menina de 23 anos, sei lá, uns 7 anos, 8 anos atrás. Eu nunca vou ter ninguém como ele. A menina idealizava tanto o cara que ela chegou a esse absurdo. Entrou em depressão, tal. Demorou pra cacete pra sair desse luto, digamos assim. Demorou 1 ano e lá vai tarará. E aí depois que saiu, tal, aí viajou, tal, aí conheceu pessoas diferentes e foi devagar, aí embalou. Tem pessoas que demoram pouco tempo, 2, 3 meses, já estão, entre aspas, livres desse sentimento. Tem pessoas que demoram anos. Mas a minha reflexão vai para, independente do tempo que você leva para superar esse luto, o meu conselho é o seguinte: se o seu relacionamento, o seu emprego, qualquer coisa, né, uma perda, alguém morreu que você amava, tal, foi de uma forma muito brusca, muito dura para você, não alimente isso. Não faça isso, cara. Não faz isso. Siga em frente. É difícil, dói, machuca, né? A gente vai se arrastar para andar, né? Para seguir em frente. Mas é um esforço necessário para que a gente, né, fique mais forte, evolua, cresça. Lá na frente, quando tiver mais tranquilo o coração, faça uma reflexão sobre o que errou, o que poderia mudar, o que você poderia não errar novamente, se você achar que de fato teve erro. Sempre tem, né? Mas isso é mega importante. As pessoas falam comigo, eu terminei, não sei o que, tal. Aí a primeira coisa que eu pergunto: você tem contato com a pessoa? Eu tenho, falei com ele ontem, falei com ela ontem, Cara, se foi de boa, porra, beleza, vocês viraram brother, ou você chegou para sua empresa e falou assim, eu quero ficar sabático, sabe? Foi uma ruptura, mas de boa. Chegou um consenso e não, beleza, tá de boa, tudo bem, é uma história. Agora quando existe o corte, né, a cisão, assim, não rola mais, pra mim deu e tal, você tá demitido porque não dá pra trabalhar com você, sabe? Não alimente isso, não mantenha, assim, eu não tô falando pra você romper a amizade, mas eu tô falando pra você dar um tempo pra você, deixa a pessoa viver, né? Não fica olhando a sua antiga empresa, como é que dá ser, eu vou entrar no concorrente, para com isso. É mais fácil eu pegar o exemplo de relacionamento, mas sempre lembrem, né, que isso se aplica a tudo, a qualquer tipo de perda. O comportamento é muito semelhante. Então, falando de relacionamento, para de olhar o Facebook, Instagram da outra pessoa. Se puder, bloqueia, pelo menos por um tempo, até o coração acalmar, você seguir em frente, conhecer outras pessoas. Ok, aí chama para conversar, não, eu te bloqueei por causa disso, tal. Faz parte. Agora, quanto mais você vê, mais você se envenena. Aí você começa a criar aquelas fantasias na cabeça. Quem é a outra? Quem tá saindo com ele? Quem tá saindo com ela? Quem é o cara? Cara, não te interessa mais. Siga em frente, porque o outro, ele ou ela, já seguiu em frente. O que tu tá olhando ainda para trás? Tá perdendo tempo. E quanto mais tempo você perder olhando para trás, menos tempo você tem para olhar para frente. Quanto mais você olhar o que aconteceu e ficar se lamentando, mais oportunidades você vai deixar passar de conhecer ou de viver experiências novas. Eu vi isso acontecer com uma amiga minha que ficou se lamentando de um cara que o cara já estava em outro, o cara já não queria mais o namoro, já estava se arrastando. Ela idealizou um pouco ele demais e ele seguiu em frente, seguiu a vida dele. Ela ficou, né, ruminando aquele sentimento ainda, porque não sei o que, porque quem sabe, porque ele apareceu um cara mega top pra ela, top, assim, cara boa pinta, né, deu match os dois tal, e ela não foi porque ficou pensando no ex. Perdeu a oportunidade de conhecer alguém excelente, um excelente nível, inteligente, tal, porque ficou pensando, entendeu o que eu quis dizer? Ela ficou pensando para trás e não olhou para frente. E isso acontece. Então,
fica aqui esse conselho para você que passou por uma ruptura, independente de qual seja ela, há pouco tempo. Pare de alimentar esse sentimento, para de olhar para trás. É difícil, ninguém falou para você que não ia doer, né? Olha para frente, mulher, homem, olha para frente, para de ficar se lamentando com o que passou. Olhe, observe, preste atenção no que você errou, faça uma reflexão que é importante. Puta, o que eu errei? Para não errar mais. Faça essa reflexão e siga sua vida. Conheça pessoas novas, se permita ter experiências novas, com perfis de pessoas diferentes, com perfis de empregos diferentes, né? Talvez mude até de área se for um emprego. No caso, relacionamento, mude de perfil, porque geralmente a gente tende sempre a ficar com o mesmo perfil que nos agrada, e aí esse perfil sempre dá ruim. Então, muda. E se isso perdurar durante muito tempo, e você não conseguir fazer isso sozinha, conseguir superar isso, procure um profissional, psicólogo, psiquiatra, para te dar uma força e que você toque sua vida em frente. E não tenha vergonha de pedir ajuda. Bom, eu fiz esse conselho do Pai Vantes porque sempre aparece alguém com a síndrome do coração partido e é importante essa pessoa entender que ela tem que larga aquele peso e segue em frente. Não adianta ela ficar alimentando e ficar na esperança de que um dia pode ser diferente. Não é assim que funciona. A nossa vida só muda quando a gente muda. Então é isso. Bola para frente, pare de ficar se lamentando, volte a planejar, volte a sonhar, volte a desejar coisas diferentes, né? Coisas melhores, e é só assim que a gente cresce, que a gente projeta uma felicidade aí. Se você concorda comigo, deixa sua experiência aqui, seus comentários, concordando ou discordando, e é isso, curtam, compartilhem, e façam com que essa informação chegue a mais pessoas, principalmente aquela seu amigo ou amiga que está precisando dessa palavra. Beleza? Beijão do Pai Vantes, tamo junto. Obrigado.